parto domiciliar, ele é uma decisão muito pessoal. Eu percebi pela diferença da minha primeira gestação para a segunda gestação, que é uma decisão que realmente depende do momento da mulher, depende de como ela está se sentindo e depende da equipe que está acompanhando ela também. Na minha primeira gestação eu nem considerei o parto domiciliar, porque eu achava bastante cômodo o apoio do hospital, a equipe, estar segura e perto de um lugar onde, se houvesse alguma intercorrência, eu pudesse ser socorrida. E o que eu percebi nessa segunda gestação é que, primeiro, fazer um parto domiciliar não é simplesmente fazer um parto em casa, não é eu decidir que eu vou parir sozinha em casa e aí esse é um parto domiciliar. Não, tem toda uma estrutura por trás, tem toda uma equipe e estar segura com essa equipe me fez inclinar para essa decisão do parto domiciliar. A outra questão foi perceber que eu tinha bastante apoio ao meu redor, então esse apoio do hospital, ele não necessariamente fez falta para mim. Esse apoio de ter um auxílio ali nos próximos dias para ver se o seu bebê tá bem, se você tá bem, se trazer os seus remédios, sua alimentação, né, tudo isso. No parto domiciliar, eu percebi que eu não perdi esse conforto, porque eu tive o acompanhamento das pessoas que eu amo em casa e o acompanhamento da equipe, que não acontece só no dia do parto, mas acontece também depois do parto. Vendo como que eu estava fisicamente, de saúde, emocionalmente também, como que a amamentação estava e também olhando para o bebê, como que ele estava se desenvolvendo e se estava tudo bem com o bebê. Então, eu percebi que tem muitas vantagens de se ter um parto em casa. Inclusive, eu acho que o meu parto domiciliar ele aconteceu até mais rápido, o trabalho de parto, por eu estar em casa, porque se eu tivesse que me deslocar para o hospital, provavelmente isso teria também aumentado um pouquinho o tempo do meu trabalho de parto. Então essa combinação de coisas me fez ficar realmente muito fã do parto domiciliar. Claro, tem uma elegibilidade, eu pude fazer o parto domiciliar porque minha gravidez era de baixíssimo risco, o bebê estava super bem posicionado, não tinha nenhuma intercorrência ali que dizia que poderia ser um parto mais complicado. Então isso também é uma decisão bastante importante para o parto domiciliar. E a equipe, como sempre, ajuda, apoia e direciona nessa decisão. Elas mesmo dizem que um parto não é possível ser em domicílio, dependendo da condição da sua gestação. Então eu me senti muito segura, acompanhada por profissionais incríveis, com anos de experiência de parto, que me fizeram realmente ver que é um processo muito lindo. Além de tudo, claro, tá acompanhada do meu marido, da minha mãe, a minha filha de 2 anos pôde, logo em seguida que o mais novo nasceu, conhecer o irmãozinho mais novo. Se eu estivesse no hospital, provavelmente isso teria acontecido um pouco mais pra frente. E eu me senti mais segura por não precisar ter ido pro hospital nesse momento de pandemia. Que por mais que eu saiba que todos os hospitais estão seguindo protocolos incríveis para conseguir manter a sanitização para o coronavírus, eu ainda acredito que estar em casa, sem as intercorrências do hospital, fizeram com que eu me sentisse mais segura. Então, nesse cenário de pandemia, estar em casa, com a minha família, sem precisar ir para o hospital, sem precisar passar pela internação no hospital, isso fez com que eu me sentisse bastante mais tranquila e acho que colaborou bastante com o meu trabalho de parto, inclusive, para ser mais rápido, mais fluido e muito bonito, muito bem acompanhado pela equipe da Nascente. Agradeço muito a elas.
Acho que tem alguns cuidados importantes que a gente tomou para que o parto domiciliar fosse mais tranquilo para nossa família. E o primeiro deles foi a gente conversar entre nós sobre essa decisão do parto domiciliar. Então, minha mãe estava presente, a pessoa que trabalha com a gente há muitos anos também. Então, a gente se juntou como família para entender como seria esse momento, que papel cada um ia desempenhar. E isso foi fundamental para que as coisas fluíssem de maneira colaborativa e que eu me sentisse muito segura na hora do parto, né? Então, meu marido tinha um papel, minha mãe tinha outro papel para me apoiar com a minha filha mais velha. A Neide, que é uma pessoa que trabalha com a gente há muito tempo, também tinha um papel para apoiar a minha mãe. E tudo isso foi se encaixando para fazer com que o parto tivesse um ninho também aqui em casa, não só das profissionais parteiras, mas a gente como família se preparou muito bem para esse momento acontecer. Claro, além da preparação emocional, tem uma preparação física, uma preparação de materiais que as próprias enfermeiras recomendam, que a gente tem em casa para os primeiros socorros se precisarem acontecer, para uma transferência, se precisar acontecer uma transferência para o hospital. Então, tudo fica muito montado e estruturado para que, mesmo que algo aconteça, a gente consiga fazer uma transferência para o hospital de maneira muito tranquila e antecipada a uma grande ocorrência. Isso tudo faz com que o parto não seja irresponsável, mas sim o contrário. Seja um movimento de reencontro com a naturalidade, que é um parto, e ao mesmo tempo que cuide de toda a tecnologia, de tudo que a gente tem como desenvolvido como sociedade, para que, se algo aconteça, a gente utilize, usufrua, né, desses artifícios médicos, inclusive, que a gente tem hoje. Então, é isso, o parto em domicílio, para mim, ele não é simplesmente um parto em casa, ele é muito mais que isso. Tem uma companhia de mulheres que faz com que a gente se sinta também muito poderosa, muito capaz de fazer esse momento acontecer, que é um momento difícil, mas é um momento muito lindo. Então, eu me senti em roda de novo, uma roda de mulheres. Foi muito, muito bonito mesmo estar acompanhada de mulheres que sabem o poder que eu poderia ter naquele momento. Isso faz uma diferença bastante grande na hora da gente reviver esses momentos intensos da vida.